E é sobre esse assunto também que a gente traz aqui para uma conversa com a gente Marisa Abel. Ela é brasileira, estava em Bangkok, a capital da Tailândia, quando o forte tremor aconteceu. Muito bom dia para você, muito obrigada pela sua participação aqui no Live CNN. Seja muito bem-vinda. Conta um pouco para a gente da sua experiência aí nesse momento. A gente viu muitas cenas dramáticas aí de destruição, né? Bom dia a todos. Obrigada por me receberem. Eu estou aqui a passeio, né? Eu estou de férias. E o que acontece? A gente estava em Bali e Bali tem o Dia do Silêncio. Então a gente, para não pegar lá o Dia do Silêncio que fecha o país inteiro, a gente acabou passando algumas horas no aeroporto entre Bali e Singapura e chegamos aqui em Bangkok de manhã. E como ainda não era o horário de fazer check-in de hotel, era por volta das 10h15 da manhã, eles acabaram cedendo para a gente, porque o quarto já estava arrumado, a gente subiu, colocou as malas aqui, eu tomei um banho, desfiz as malas e deitei para cochilar um pouco, porque a gente realmente não tinha, né, descansado à noite, porque a gente passou aí esse tempo no aeroporto. E foi quando eu acordei com tudo assim se movimentando como se você estivesse dentro de um barco. Então, a primeira reação foi terremoto. Eu nunca passei por um terremoto na vida, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Acordei meu parceiro e falei que a gente estava sofrendo um terremoto. A nossa janela estava, a cortina estava aberta, né? Então dava para ver lá fora, mas não dava para ver os prédios se mexendo, não é nada disso. A gente só via o nosso prédio como se estivesse dentro de um barco e o prédio ficava mexendo de um lado para o outro. Não tinha nenhum alerta, não tinha nada, só aqueles minutos, assim, foram poucos minutos, mas, assim, parecia uma eternidade, era um terror mesmo. E a única coisa que eu pensava naquele momento era, esse prédio vai cair, a gente estava no 15º andar, falei, o hotel vai cair e a gente vai morrer aqui. Pensei logo em pegar o celular e sair, mas a gente ainda não tinha o alerta. Alguns minutos depois, tudo se acalmou, eu consegui pegar o celular. E aí, quando veio o alerta para a evacuação do prédio, a gente desceu pelas escadas, 15 andares, assim, o terror e o medo é tão grande que a gente nem sentiu descer todas as escadas correndo. Eu só cheguei lá embaixo e eles pediram para a gente aguardar um pouco. Depois eles removeram a gente do prédio onde a gente estava, né, do hotel, para um parque próximo, porque eles disseram que ainda tinha a possibilidade de ter um segundo tremor. E se esse segundo tremor poderia sim acontecer de algum prédio desabar perto da gente, então todo mundo foi caminhando, né? Estava um calor de 37 graus Celsius aqui. A gente caminhou até o parque, cerca de uns 15 minutos, mais ou menos. Toda a equipe do hotel sempre mantendo a gente informado de tudo que estava acontecendo, que as autoridades estavam informando. E depois de quase meia hora lá, eles informaram que a gente poderia voltar para cá para aguardar os engenheiros avaliarem se o hotel poderia ou não, né, entrar. Então foi quando a gente voltou aqui para o hotel. Eu ainda estou aqui em Bangkok. Eu cheguei hoje, né? Na verdade, era uma viagem aqui neste país são 5 dias aqui. A gente ainda vai continuar pela Ásia fazendo mais um pouco de turismo por aqui. Mas aí hoje nossa programação foi toda cancelada e eles decretaram emergência. Aqui no hotel tá bem assim, depois que passou, né? Depois que passou o susto, depois que passou o medo e tal, tá mais tranquilo. As pessoas que trabalham aqui estão agindo como se nada tivesse acontecido, normalmente, mas a gente não tem muita informação de fora. A informação que eles deram, a hora que eu subi aqui pro quarto do hotel, foi que se para a gente manter tudo alerta, né, ficar alerta, manter as emergências, dinheiro, cartão, passaporte, tudo à mão, se tiver uma nova evacuação, porque eles ainda não têm ideia se a gente vai ter ou não mais algum abalo por aqui. Marisa, antes de eu passar a palavra aqui para o Pedro Duran, meu colega que está aqui comigo também ajudando nessa entrevista, eu vou só trazer uma atualização, porque chegou para a gente a informação de que já subiu para 12 o número de mortes confirmadas em Mianmar, somadas aos registros que a gente tem na Tailândia, então já são 15 mortos no total em decorrência desse terremoto.
Lembrando que a expectativa é de que esses números aumentem também o número de feridos por conta aí do trabalho de resgate que está sendo feito aí pelas autoridades. Pedro Duré, por favor. Obrigado, Clarissa. Marisa, super obrigado por destacar um momento do seu dia para poder falar com a gente. Que horas são aí agora? Deixa eu olhar aqui, agora são 8h24 da noite. 8h24 da noite. Então, eu imagino que tenha sido um dia tomado justamente por essa logística de se movimentar, ir para lá e para cá, e esse medo também, enfim, esse sentimento. Desculpa, pode falar. A nossa programação basicamente era chegar aqui, descansar exatamente por causa da noite no trajeto entre Bali, Singapura e Bangkok. E a gente pensou, olha, a gente descansa na parte da manhã, sai à tarde para fazer um pouco de turismo e no final do dia estava reservado um rooftop famoso que tem aqui. Então essa era a nossa programação. A gente não conseguiu fazer absolutamente nada. Assim, a gente saiu do hotel, foi para o parque, voltou para cá e a gente ainda não tem muita informação de fora. Então a única coisa, eu recebi um e-mail desse rooftop que a gente tinha agendado, informando que por medidas de segurança eles só vão reabrir amanhã, mas uma programação ainda do que fazer. Boa. É porque eu queria que você descrevesse para a gente, eu tenho muita curiosidade de tentar entender como a Bangkok, enfim, a Tailândia como um todo, reagiu quando de fato aconteceu o terremoto. Você estava me dizendo que não teve alerta, não teve aviso, demorou para isso acontecer. No teu caminho até o parque, na tua volta para o hotel, descreve para a gente que cenas que você viu andando pelas ruas e nesse momento como é que está o clima aí? Então, na verdade, na hora que aconteceu, porque assim, eu acordei, né, era mais ou menos 1h da tarde aqui, e eu acordei com o quarto se movimentando. Então, nesse momento, não tinha nenhum alerta, nada disso. E como eu estava com sono leve, porque assim, a gente estava só cochilando mesmo para descansar um pouquinho antes de sair, a gente não ouviu nada. Eu só acordei com o quarto todo se movimentando, como se a gente tivesse, imagina assim, um barco e o barco com muitas ondas. Essa era a sensação. Por isso que eu disse que assim que eu pensei que realmente ia morrer, que o prédio ia cair, porque ele se movimentava muito. Quando parou, assim que o prédio parou de tremer, começaram os alertas. Então a gente recebeu o alerta aqui, tanto em inglês quanto no idioma oficial aqui da Tailândia, né? A gente está em Bangkok. Aí começaram outros, assim, eu percebi que tinha uma diferença de um ou outro idioma entre as outras línguas que não fosse o inglês. E aí no inglês eles informavam para evacuar com pressa, né, pelas escadas. Quando eu fui para o parque, as pessoas, assim, a equipe do hotel estava muito tranquila. Então, eles tratavam a gente como se não fosse uma coisa muito grave, sabe? Sempre, assim, com tranquilidade, com delicadeza, de alguma forma sorrindo, assim, tentando fazer com que a gente ficasse mais tranquilo. A caminhada no parque, se a gente não tivesse sentido o tremor de terra, a gente não saberia que era um terremoto. Era simplesmente assim, trânsito congestionado, mas isso é normal aqui, né? A gente tem uma via local, onde eu estou aqui, tem uma via local e uma via expressa, a via expressa estava livre, a via local completamente congestionada, as pessoas caminhando tranquilamente até o parque, não teve assim, não teve correria, não teve gritaria, não teve nada disso, assim, todo mundo realmente muito tranquilo, só estava muito calor. Então, como a gente saiu nas pressas do quarto, não deu tempo de pegar protetor solar, né? Na verdade, eu nem pensei no protetor solar. E a gente saiu, então estava muito quente, então as pessoas estavam mais preocupadas com o calor em si do que um segundo tremor. E nesse caminho até o parque, foi uma coisa que me chamou muita atenção, é que tinha 2 funcionários trabalhando numa fachada de um outro prédio aqui próximo, continuaram trabalhando, pintando a fachada como se nada tivesse acontecido. Então, assim, não sei se para eles é muito normal, né, esses abalos, e esse foi um abalo muito forte, né, 7,7, ou se eles não sentiram, enfim. A gente foi para o parque, mas assim, foi tudo muito tranquilo, todas as pessoas guiando a gente com tranquilidade, e a equipe do hotel falando né, com as autoridades, e aí que eles falaram, olha, agora a gente pode retornar para o hotel. Então, assim, não teve caos, não teve desespero. O prédio que caiu não é próximo onde a gente estava, né? É o prédio em construção que acabou
caindo com os trabalhadores, não é próximo daqui. Então, o que a gente viu muito foi só esse balanço mesmo, mas não teve nenhum abalo maior nos prédios que a gente está aqui do lado. E tem vários prédios aqui, olhando da minha janela aqui, tem vários prédios que dá para ver, e eu olhava, tentava ver se tinha alguma coisa diferente, e não, estava assim, só o nosso mesmo balançando, mas essa foi a sensação, todos os outros balançaram também, mas a sensação é que era só o nosso. Marisa, eu vou passar a palavra para a Isabel Mega, que está em Brasília, ela vai fazer uma pergunta para você. Oi, Marisa. Primeiramente, muito obrigada por dividir com a gente, né, um pouco do que foi esse dia de apreensão para vocês. Que bom conversar com vocês em segurança por aí. Marisa, eu queria te ouvir sobre como que você vislumbra a Tailândia hoje, ainda sob o ponto de vista de um país que foi muito impactado em 2004 por um tsunami, não por um terremoto. Mas ainda assim isso fica no imaginário das pessoas, né? Filmes foram produzidos representando ali um pouco do que foi a apreensão e deixou um rastro muito triste de milhares de mortes. Como que você observa o ponto de vista de segurança aí na Tailândia depois desse episódio que entrou para a história? Me chamou muita atenção você narrar para a gente a calma das pessoas que estavam guiando vocês. É fruto desse contexto lá de trás? Então, eu não sei te dizer porque eu acabei de chegar na Tailândia. Eu saí de Bali, a primeira vez que eu venho para a Ásia, né? A gente fez esse circuito. Em Bali tinha várias placas de tsunami e foi muito engraçado que eu perguntei, né, para a pessoa do hotel de lá se já teve tsunami lá para ter as placas. Ele falou que não, que era só nunca teve na região onde ele estava, mas que era só procedimento de cuidados mesmo. E a gente acabou de chegar aqui na Tailândia. O que eu percebi é que eles em si, né, aqui os funcionários do hotel e as pessoas, elas são super calmas. Eu acho que isso já vem ou de uma experiência deles, ou de um protocolo, né, do próprio hotel, de não criar o pânico entre as pessoas, entre os hóspedes, mas foi muita calma mesmo, assim, eu achei muito estranho, porque eu saí daqui na hora, não teve gritaria no prédio, não teve nada, a gente saindo do hotel só como se, assim, fosse uma evacuação normal. Não sabe, esses testes que tem de evacuação de prédio, parecia exatamente isso, todo mundo muito tranquilo. Como era um horário onde check-in ainda não estava no horário, né? Era por volta do meio-dia e ainda as pessoas estavam no check-out. Eu não sei se o hotel também não tinha tantas pessoas exatamente por causa disso, você está naquele intervalo, né, de saída e entrada, mas todos os funcionários com muita calma. E o que mais me chamou a atenção foram esses funcionários de outro prédio aqui vizinho, trabalhando normalmente, continuaram pintando a fachada como se nada tivesse acontecendo. Muito obrigada, Marisa, por dividir aqui com a gente a sua experiência e a gente deseja aí muita sorte, que tudo se resolva bem aí para você, para os seus familiares. E a gente agradece mais uma vez aqui a sua participação no Live CNN. Só falando para vocês um pouquinho, depois que a gente voltou para o hotel, parecia que o quarto continuava balançando, mas não tá. Foi essa sensação de voltar para cá e ter aquela experiência, porque a primeira experiência nesse quarto de hotel. Então, quando a gente voltou, assim, parecia que tudo continuava balançando, mas está tudo em ordem, todo mundo, o hotel está funcionando normalmente, tá todo mundo bem aqui, graças a Deus, né, nesse ponto aqui a gente está salvo e aqui alerta se acontecer alguma coisa, todos os documentos, a documentação que a gente necessita para evacuação de emergência. Vamos torcer aqui para que vocês fiquem em segurança e todos bem. Muito obrigada, viu?